Então vamos lá, pessoal, dar início a nossa pauta, né, da nossa reunião 006-2025, do dia 24/4/2025. Pauta da segunda reunião ordinária do quarto mês de 2025. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Boa noite a todos. Charles Crisla Elias da Silva, presente. Denis Cristiano dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanuto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriane da Silva. O Gerry vai dar uma atrasadinha, daqui a pouco ele está aí. Júlio César Gonçalves. Presente. Karina Aparecida Machado da Silva. Presente. Wesley Gustavo Tozarim. Presente. A palavra, presente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Wesley Tozarim para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrima a meus olhos? E eu chorarei de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Retorno a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Wesley. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Delta, iniciamos os nossos trabalhos. Pergunto ao senhor secretário, né, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Presidente, A palavra ao vereador Wesley. gostaria de pedir dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos os pares da mesa já têm ciência da mesma. Obrigado, vereador. Então, tendo em vista, né, que todos os vereadores aí têm ciência da ata, assinou a ata, então coloco em votação a não leitura da ata da reunião anterior. Quem concorda, então, com a não leitura da ata, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado, então, a não leitura da ata da reunião anterior pelos os vereadores presentes. Sem leitura. Leitura de correspondência e comunicações e homenagens. Senhor secretário, tem... Presidente, sem leitura, correspondência. Obrigado, vereador. Declaro encerrada a parte do expediente e aberta a ordem do dia. Segunda parte, projeto de lei complementar 019/2025, tramitação, autoria da Câmara Municipal de Delta, que dispõe sobre concessão de auxílio e alimentação aos servidores e agentes políticos do Poder Legislativo do município de Delta, que altera as leis complementares números 335/2025 e 168/2013 e dá outras providências. Então, o projeto continua na casa em tramitação. Projeto de lei complementar 020/2025, tramitação, autoria, Prefeitura Municipal de Delta, altera o dispositivo da lei complementar 341, de março de 2025, que dispõe sobre o uso de caçambas de coleta de entulhos nas vias e logradouros públicos do município de Delta, Minas Gerais. Então, o projeto segue na Casa de Leis, posteriormente a gente encaminha para as comissões. Projeto de lei complementar 021/2025, tramitação de autoria também da Prefeitura Municipal de Delta, que altera o dispositivo da lei complementar 322 de abril de 2024 e dá outras providências. Em discussão o projeto, não havendo discussão, então o projeto segue em tramitação e posterior também a gente encaminha para as comissões também. Emenda modificativa 001/2025, ao projeto de lei complementar 017/2025, de autoria do vereador Denis Cristiano dos Passos. Altera o dispositivo da lei número 373, de 14 de dezembro de 2011, que institui o Dia do Evangélico do município de Delta e dá outras providências. Antes de eu colocar a emenda, né, modificativa desse projeto, o projeto ele chegou, né, pelo Executivo,
E o projeto, ele veio como sendo aí o segundo sábado, a alteração, né? Porque hoje é no dia 6 de dezembro, né? O feriado relacionado aí ao dia do Evangelho. Então, como ele chegou para ser, né, no segundo sábado, então a gente chegou num denominador comum, que o melhor seria, né, e consultando também, porque agora tem, né, no município de Delta, tem o conselho dos pastores, e eles decidiram que poderia, né, que é melhor ser na segunda sexta-feira do mês de agosto, né? Com isso, inicia-se aí o evento na segunda sexta-feira do mês de agosto, e eles, né, finaliza no sábado. Então, essa é a proposta dessa emenda aí no projeto de iniciativa do Executivo. Então, quem concorda com a emenda modificativa 001/2025 ao projeto de lei 017/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovada, então, a emenda modificativa de minha autoria pelos nobres vereadores. Projeto de lei complementar 017/2025, votação no primeiro turno. Autoria da Prefeitura Municipal de Delta, que altera o dispositivo da lei número 373, de 14 de dezembro de 2011, que institui o Dia do Evangelho do município de Delta e dá outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei 017/2025, já com a emenda modificativa no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 018/2025, votação no primeiro turno. Autoria, Prefeitura Municipal de Delta, que altera a lei número 596/2021 para acrescentar o inciso 4º do artigo 3º e dá outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei complementar 018/2025, no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto no primeiro turno por unanimidade. Projeto de lei 006/2025, votação no primeiro turno, de autoria do vereador Fabiano da Silva, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Divulgação de Oportunidades de Emprego e Renda no município de Delta e dá outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei 006/2025, de autoria do vereador Fabiano da Silva, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado, então, o projeto 006/2025, no primeiro turno, por unanimidade. Projeto de lei 007/2025, votação também no primeiro turno, de autoria do vereador Fabiano da Silva, que dispõe sobre a criação do programa Casa da Mulher, Lohane Miele dos Santos, no município de Delta, destinado ao acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência doméstica, abandono patrimonial e vulnerabilidade social e da outras providências. Quem concorda, então, com o projeto 007/2025, no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o projeto 007/2025. Projeto de resolução 003/2025, votação no primeiro turno, de autoria da Câmara Municipal de Delta, mesa diretora, que altera o inciso 1º do artigo 15º da resolução número 008, de 1º de setembro de 1998, que aprovou o regimento interno da Câmara Municipal de Delta e dá outras providências. Então, quem concorda com a aprovação do projeto de resolução 003/2025 no primeiro turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Então, aprovado o projeto de resolução 003/2025 no primeiro turno, por unanimidade. Projeto de lei complementar 010/2025, votação no segundo turno, de autoria da Prefeitura Municipal de Delta, que dispõe sobre a supressão do inciso 3º do artigo 53 da Lei Complementar número 146/2012 e dá outras providências. Então, quem concorda com o projeto de lei complementar
010 de 2025 no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o projeto no segundo turno, por unanimidade, o projeto de lei complementar 010/2025. Projeto de lei 005 de 2025, votação no segundo turno, de autoria do vereador Júlio César Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a denominar Jesus Aparecido de Oliveira logradouro público dessa cidade e contém outras disposições. Quem concorda com o projeto de lei 005/2025 no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Então, aprovado o projeto de lei 005/2025 por unanimidade. Anteprojeto de lei 003 de 2025, votação no segundo turno, de autoria do vereador Charles Crislan da Silva e da vereadora Karina Aparecida Machado da Silva, que altera o artigo 1º e o artigo 2º da Lei Municipal número 560/2020, de 29 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação dos servidores públicos municipais de Delta, Estado de Minas Gerais, levando o valor mensal do benefício para R$ 500, estabelecendo a sua concessão por meio de cartão alimentação e definindo critérios para o seu recebimento. Então, quem concorda com o anteprojeto de lei 003/2025 no segundo turno, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o anteprojeto de lei 003 de 2025. Projeto de resolução 004 de 2025, em tramitação, de autoria do vereador Denis Cristiano dos Passos, que declara cidadão deltense o senhor Paulo Alexandre Oliveira e contém outras providências. Então, o projeto de resolução 004/2025 continuará na casa. O anteprojeto de lei 004 de 2025, de autoria do vereador Denis Cristiano dos Passos, que altera dispositivos da lei complementar número 146, de 14 de março de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino. Esse anteprojeto aqui, vou ser muito breve, o intuito dele é na questão ali de propor algumas alterações, lógico, a gente sentando com o executivo, conversando, sobre a questão, que a gente percebe ali que tem alguma disparidade ali na questão do plano de carreira. E o que acontece? A gente entende sobre a questão, por exemplo, do prêmio por assiduidade, que muitas pessoas chamam de 14º. Então, se a pessoa ela tem mais de uma falta justificada ou não, a pessoa perde 20%, de parte, ou seja, a cada 2 meses ela perde 20%. Então, assim, a gente entende, que às vezes, quem sou eu para falar da questão do atestado, mas assim, a gente já teve pessoas esse ano mesmo que precisou passar por cirurgias, ou teve dengue, ou teve até a própria Covid. Então, assim, eu tenho comigo que ninguém pede para adoecer, Então, assim, esse anteprojeto é nesse sentido. E, então, vou colocar em votação o anteprojeto. Então, em votação, o anteprojeto de lei 004/2025. Quem concorda com o anteprojeto, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado o anteprojeto por unanimidade. Deixa eu ver aqui. Requerimentos e indicações. Requerimento número 055 de 2025, de autoria da vereadora Karina. Presidente, gostaria da palavra. Com a palavra, a vereadora Karina. Esse requerimento, pessoal, é sobre
uma reclamação antiga da população aí de Delta por falta de iluminação públicas nas ruas 33 e 17, do bairro Vila Celeste, que nem sequer possui instalação de energia elétrica, já que existem várias casas, residências nos locais. Recentemente veio uma moradora me procurar, me pedindo ajuda, porque ela teve um assalto ali nessas ruas. E essa falta de iluminação ali está preocupando a população ali da região. Então, eu venho solicitar isso da prefeita para que olhar carinhoso aí para aquele bairro. Com a palavra, o vereador Charles. Ô, Karina, lá não tem o quê? Não entendi. Iluminação. Não tem rede. Não tem rede. Isso, tá, não tem rede nem iluminação. Alguns pontos mesmo do município realmente tem essa dificuldade. É o que Presidente, bem complicado. eu queria lembrar que lá já foi pedida a expansão de rede, porém a CEMIG ainda não encaminhou esse projeto para lá. Então, é mais uma coisa que a gente pode estar cobrando lá juntamente com a CEMIG. Obrigado, vereador. Então, em votação, requerimento número 055-2025, de autoria da vereadora Karina. Quem concorda com o requerimento 055 de 2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 055 de 2025. Requerimento 056-2025, de autoria também da vereadora Karina. Presidente, gostaria da palavra. Com a palavra, a vereadora Karina. Esse requerimento, a vereadora subscreve e propõe que seja observadas as normas regimentais, seja oficializada a senhora prefeita municipal de forma regimental, ouvindo-se em plenário para que se construa um parque de recreação para os cães. Eu tive uma visita lá na Praça Pôr do Sol, na nossa cidade vizinha aqui em Uberaba, e conversei com os vereadores de Uberaba. Lá foi feita uma parceria com o Banco Sicoob, e foi feito esse local aí para os cães brincarem juntamente com seus donos. E gostaria que a prefeita solicitasse aí uma parceria com o Sicoob, já que o banco veio para a cidade, para que fosse feito aqui, já que a gente tem bastante animais aqui, e é isso. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Charles. É até importante isso aí, Karina, que outra questão é que o banco, inclusive, agora, se eu não me engano, agora eu acredito está fazendo a cobertura da folha, não está, da prefeitura, o Banco Sicoob? Não, a gente pretende passar para eles a folha. A gente está em tratativas. A prefeitura não fez? A prefeitura, sim. Ah, tá, interessante. Eu não tenho muita certeza, mas me parece que o banco até faz essas coparticipações aí, já tem feito em alguns lugares das praças do município, os vereadores aí devem ter essa informação, mas é uma das prioridades aí também. De repente, né, conversando, dá certo também esse requerimento aí, o executivo cobrando isso, uma vez que o banco agora está atuando aí na folha de pagamento, é uma folha bem alta, então essa contrapartida aí tem que acontecer sim, né, com o município aí, trazer alguns benefícios para o município. Presidente. Com a palavra, a vereadora Karina. Aproveitando o ensejo aí que a gente está falando dos animais, queria aproveitar e pedir à prefeita aí um olhar também para o canil. Já tem feito as castrações dos animais aí, foram, se eu não me engano, 15, parece que eu tinha perguntado para a moça, porém não é feito mais por conta de local para os animais ficar. Então, ela olhar aí com um olhar carinhoso a esse canil. É isso. Obrigado, vereadora. Então, em votação, o requerimento da vereadora Karina. Quem concorda com o requerimento 056-2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 056-2025. Requerimento número 057-2025, também de autoria da vereadora Karina. Presidente. A palavra, a vereadora Karina. A vereadora que subscreve propõe que, observadas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal na forma regimental, ouvindo-se em plenário, para que seja realizada uma audiência pública.
A justificativa são constantes as reclamações dos moradores sobre a fila de espera, a falta de transparência, a demora na realização de cirurgias e exame, dentre outras. Sendo assim, para que possa esclarecer a toda a população como anda a saúde em nossa cidade, faz-se necessária a realização de uma audiência pública para que todas as dúvidas sejam sanadas. Essa audiência, ela pode ser feita aí de 4 em 4 meses, e eu acho que vai ser de bastante importância aí para a população e também para nós, para tirar nossas dúvidas. Também passar informações sobre como andar as filas, né, as demandas, e para que seja discutida uma possível fila eletrônica, para poder dar agilidade também e transparência na saúde. Obrigado, vereadora. Parabenizo também pela iniciativa. E eu acho que realmente é isso, né? A questão da transparência. Muitas pessoas, às vezes, questionam sobre essa questão, né, dos exames e tudo mais. Então, assim, eu acho que criando, né, algum mecanismo nesse sentido vai contribuir, né, e muito. Pelo menos ali a pessoa vai estar acompanhando, ou, às vezes tem dificuldade, né, com a questão da tecnologia, mas sempre tem um parente que consegue estar acompanhando, está ajudando, está auxiliando, ou até mesmo a própria secretaria também, né, municipal de saúde. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Essa questão aí é realmente uma questão, né, importantíssima. Eu acho que vai facilitar a vida de quem está fora, né, os munícipes, e também de quem está lá trabalhando todos os dias. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho da Janaína. A gente até esteve conversando, né, as dificuldades enfrentadas diante de tantas demandas reprimidas, dentre outras coisas que ficaram paralisadas aí por um tempo, e que agora está tentando ter essa efetivação. Delta, eu sempre volto nessa tecla. Nós somos um município que a gente precisa de restabelecer. Eu já estava falando com a Isabel, né, Isabel? Esses critérios desses exames, dessas consultas, dessas cirurgias, porque acaba que a gente tem, infelizmente, atendido gente aqui da região, de Garapava, de Ituverava, de Usina Junqueira, Aramina. Tive em Garapava semana retrasada, o rapaz agradeceu o serviço de Delta. Então, a melhor maneira hoje já se faz necessário desde muito tempo, é um filtro, seja a criação do cartão cidadão, a gente já fez aí um projeto. Então, a gente precisa de travar isso aí, senão nós nunca vamos conseguir atender a necessidade do município. O recurso é aplicado ali, investido, o nosso repasse não é suficiente. Tá? Não é suficiente. Nós vamos viver apagando fogo esses 4 anos, os 8, os outros próximos gestores nunca vão conseguir, enquanto a gente não centralizar esse pensamento, principalmente saúde pública. Hoje a Janaína, por exemplo, como que é feita as consultas para o município hoje? É através de um sorteio, coisa absurda. Ela vai lá para o encontro de secretários, e ali é minado ali umas 10, 15 consultas e sorteado entre os municípios da microrregião. Entendeu? Então, essa forma que é a tratativa. Então, a gente precisa de fazer o quê, né? Bancar. O município tem que pagar essas cirurgias, as pessoas esperam. Tem cirurgias de extrema urgência e assim, gigantes. Se a gente sair na rua hoje perguntando de casa em casa quantas pessoas aguardam nessas filas, esperam as cirurgias de anos, tem até vereador aqui esperando cirurgia. Entendeu? Então, não diferente, de forma nenhuma. Claro, assim, todo mundo na tratativa igual. Então, o município, para ele poder arcar isso, nós temos que organizar a casa. E eu acho que isso aí é uma coisa que está recente, né? Mas a gente tem que amadurecer essa ideia, principalmente os vereadores aqui, convido todos. A gente está amadurecendo essa ideia de estar sentando com o executivo, conversando o que nós vamos fazer para resolver isso. E a partir daí nós vamos conseguir suprir aí, pelo menos grande parte, pelo menos 70%. Porque hoje, se vocês forem lá na regulação do município, nós vamos ver lá, hoje chega em média 60 exames, 70 por dia, tá? As meninas aí que trabalham, que não vamos deixar mentir. Sai 30, 40, mas chega 70. Sim. Pessoas de Delta, como que é feito esse filtro? Convido qualquer um dos vereadores para sentar lá e analisar ficha por fichas. Ver mesmo se realmente aquela pessoa mora naquele endereço, se ela está ali, que forma que é avaliado isso. Porque é muito simples, você pega o endereço do fulano e põe lá. Então, quando a gente tiver coragem de encarar isso de frente, centrar as pessoas, priorizar os nossos moradores, a saúde pública de Delta vai ser isso aí sempre. Entendeu? Podemos investir milhões e milhões, mas nunca vai sair
disso. Tá? Então, eu acho que a ideia é o quê? É melhorar essa logística, tá bom? Melhorar esse fluxo, o entendimento desse fluxo. A gente precisa fazer alguma coisa que filtre os moradores de Delta. Eu sei que, né, existem N e N questões, mas a única solução para hoje é isso. Entendeu? Então, é meu posicionamento aí. Eu espero que, não sei se vocês pensam diferente, mas o Executivo precisa fazer urgentemente uma tratativa para isso. A Secretaria de Saúde está abarrotada de consultas de exames. E na audiência pública, a Janaína, se puder, né, com certeza vai vir, eu convido ela para trazer os resultados, que vocês vão ver, é muito exame, é muita consulta, é muita coisa que Delta faz. E nunca termina, entendeu? É se ele marcando 40 dias e chegando 60, 70. Por quê? Porque não tem um controle, entendeu? E aí junto vem a transparência, vem a gente colocar no portal, mostrar a fila eletrônica, mas a gente precisa organizar essa casa aí para poder fazer a gestão desse negócio da melhor forma. Sim. E aí nós vamos ter êxito. Eu acho que é isso aí o caminho. Presidente. Obrigado, presidente. A palavra, a vereadora Karina. Charles, você tem total razão aí no que você disse. Hoje, quem faz aí o cadastramento, né, da saúde é as agentes de saúde. Então, eu estou lá, eu vejo, tem endereço que eu vou cadastrar, que a pessoa liga, fala assim, eu preciso te cadastrar. A gente chega lá, a pessoa acabou de mudar, aí um mês depois vem outro endereço, o mesmo endereço para a gente cadastrar outras pessoas e por aí vai. Então, não tem realmente esse controle. Parabéns também, né, por você ter colocado o cartão cidadão. Acho que vai ser um ponto aí para que isso ande e a gente melhore isso. A Janaína, eu convidei ela para estar vindo nessa reunião, mas acredito que ela deve ter esquecido aí que a demanda dela está muito grande mesmo. A gente passa lá na porta, ela está lá de 7, 8 horas da noite aí trabalhando todos os dias, sim. Mas realmente você tem total razão aí nesse ponto. Então, essa audiência pública vai ser muito importante tanto para nós quanto para eles que estão lá dentro. Presidente. Com a palavra o vereador Júlio César. Obrigado. Queria cumprimentar a Karina pelo requerimento. Charles falou tudo a verdade, mas o principal é a gente corrigir que é favor político, né? Deixar de realmente atender aquele pai, né, aquele filho, aquele avô, aquela avó, que realmente necessita, para estar atendendo aqueles favor político, que tem muito. Aqui, infelizmente, no nosso município tem muito, entendeu? Mas, parabéns, Karina, pelo requerimento. Obrigada. Pode falar, presidente. Obrigado, vereador. Também concordo aí com as palavras do vereador Júlio César. Eu acho que a gente tem que realmente seguir o fluxo, seguir a necessidade, né, sem essa questão do favorecimento, porque é muito injusto, né, com a comunidade, com a população. Às vezes está lá na fila de espera, seguindo ali a questão da ordem cronológica, né, cada um tem as suas peculiaridades. Às vezes é um exame que pode, né, esperar um pouco, outros já não. Mas é injusto com a população, às vezes chega um vereador, um ou outro, e infelizmente usar da influência para estar passando, né, determinado aí paciente na frente dos outros. Então, assim, é uma coisa que eu também, assim, sou totalmente contra esse tipo de política, né, porque nem todo mundo tem acesso, né, a vereadores e não é por aí. Eu acho que tem que tratar todo mundo igual. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Isabel. Quero dar os parabéns, né, para a Karina pelo incentivo, né? Foi muito bom esse requerimento. E realmente a gente está aqui para atender bem a população, né? E esse requerimento foi ótimo, Karina, foi muito bom. Né? Parabéns, Charles, também, né, pelo cartão. Só que de todos os requerimentos que a gente está mandando para a prefeitura, eu queria que a Leriane desse uma olhada, né, e respondesse para a gente, porque a gente precisa de resposta. E até hoje, os requerimentos que a gente mandou, a gente não teve resposta ainda. Eu espero que a gente tenha resposta. Com a palavra. Obrigado, vereadora Isabel. A gente, se tratando da questão da resposta dos requerimentos, chegou, se não estiver enganado, foi Ontem. Foi ontem? Ontem. Até a prefeita Leriane, ela disponibilizou, protocolou com a gente aqui, e hoje eu até solicitei, né, pedi encarecidamente para o servidor, para o Michel, ele escaneou a resposta dos requerimentos, até quero consultar os novos vereadores também, se
ele tem encaminhou lá no grupo, resposta de todos os requerimentos que a gente, creio eu que foi todos, se tiver faltando em alguns, né, Bandeira, você está aqui, pode falar para a gente também, se tiver faltando a resposta de alguns, porque devido à questão da última reunião. Mas está disponível. Agora, quem quiser também de forma física também a resposta dos requerimentos, tá? A gente faz questão de imprimir também, está disponibilizando também de forma individual para cada vereador. Tá bom? Então, vou colocar em votação o requerimento. Em votação, o requerimento 057/2025, de autoria da vereadora Karina. Quem concorda com o requerimento, fique como está. Quem não concorda, se levanta. Então, aprovado por unanimidade o requerimento 057/2025. Requerimento 058/2025, de autoria do vereador Wesley. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Denis Cristiano dos Passos. Os vereadores que subscrevem propõem que a observância às normas regimentais seja solicitado, junto à prefeita municipal Eliane de Souza, a convocação de um engenheiro químico aprovado no concurso público 001 de 2023 para atender às necessidades do executivo conforme as seguintes razões a seguir. Considerando que o município hoje realiza a captação de água exclusivamente por meio de poços artesianos tubulares, com tratamento simplificado na base da desinfectação por cloração, torna-se imprescritível a atuação de um engenheiro químico para assegurar a conformidade nos processos com os padrões de potabilidade vigentes, bem como garantir a segurança sanitária da água distribuída à população. Conto com os novos pares para aprovação desse requerimento. Obrigado, vereador Wesley. Então, em votação, o requerimento 058/2025, de autoria do vereador Wesley. Quem concorda com o requerimento 058/2025, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 058/2025. Requerimento 059/2025, de autoria da vereadora Isabel. Gostaria de pedir para o vereador Charles Crisla faça a leitura do requerimento da vereadora, por gentileza. Está aqui. A vereadora que subscreve propõe que as observadas normas regimentais seja oficiada a senhora prefeita municipal de forma regimental, ouvindo-se plenário, para que reforme e amplie a calçada pública da Avenida Geraldo Rosa Pereira na entrada da cidade. É cedido por todos que desde a construção dos meados de 2017, portanto há quase 10 anos, a calçada pública da Avenida Geraldo Rosa Pereira na entrada da cidade não sofre reforma, o que obriga os pedestres que fazem caminhada no local a utilizar a própria avenida, correndo o risco de acidente de trânsito. Dessa maneira, faz necessária imediata a reforma e ampliação da referida calçada, para assim oferecer melhor segurança aos nossos moradores. Obrigado, vereador. Presidente. Com a palavra, a vereadora Isabel. Esse requerimento é porque sempre que eu venho trabalhar bem cedo, né, o pessoal já está fazendo caminhada. E é perigoso também que a gente, às vezes, como está escuro, a gente acaba não percebendo, né? E, na verdade, ali merecia até uma coisa melhor, né? Uma passarela lá para o pessoal fazer caminhada. Mas, como às vezes não tem condição de fazer agora, vamos pedir pelo menos que aumente a calçada, né? Para o pessoal andar na calçada. E ali é praticamente uma rodovia. Então, eu espero que, né, olhe essa parte aí com carinho, né? Uma palavra, presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Wesley. Eu gostaria de parabenizar o vereador Isabel pelo requerimento. Inclusive, na sexta-feira santa, eu fui na cidade de Sacramento, e lá eles fez uma rua exclusivamente para fazer o pessoal fazer caminhada, né? Ontem eu falei com a Leriane sobre essa questão. Realmente ali é uma área de risco para os munícipes, tendo visto que a calçada lá agora melhorou, fez a limpeza, mas até o mato estava entrando na calçada, porque a calçada é só 1 metro ali, 1,5 metro no máximo, então realmente não é dificultoso a questão para os munícipes ali. Então, parabenizo a vereadora por requerimento. Presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Karina.
Dona Isabel, o requerimento da senhora foi um requerimento muito importante. Eu, o vereador Charles e o vereador Guilherme, a gente até solicitou a engenheira Denise, né, para que fosse lá fazer uma medição, porque a gente está com um anteprojeto, inclusive eu procurei a Leiriane falou que está no plano de governo dela, para que fosse feita uma ciclovia lá na entrada da cidade e uma ciclofaixa para as pessoas caminharem, já que a gente não tem outro local, né, para que as pessoas possam caminhar ou se exercitar. A gente até vai colocar esse anteprojeto aí em pauta, porque ainda não foram feitas as medidas, mas lá realmente há bastante espaço para ampliação, tanto nas laterais quanto no meio. Então, acho que esse requerimento da senhora aí é importantíssimo e eu convido a senhora para que ajude a gente aí nesse anteprojeto, né? Já que a senhora teve essa mesma iniciativa, essa mesma visão que a gente teve, visando que muitas pessoas ali estão caminhando à tarde, à noite, e não tem espaço e está realmente muito perigoso. Parabéns, vereadora. Presidente, palavra. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Charles. A entrada da cidade, eu acho que realmente é uma coisa assim que eu fiquei feliz que a Leiriane disse que, inclusive, que é uma das prioridades dela. Eu acho que Delta precisa e merece uma entrada do nível assim bonito, né? As cidades aqui da região, a gente for seguindo aí Conquista, Sacramento, vão dando aí um show cada vez mais, aí melhorando a vista, o paisagismo, e Delta, eu acho que é escassa disso, e espero que essa administração cuide bem dessas questões e tudo mais, questão de iluminação, a questão deixar bonito mesmo a entrada ali, para ficar uma coisa bem legal. Ela tem ideia dessa ciclovia, a gente estava, né, trocando ideia de levar esse anteprojeto, ela falou que já faz parte do plano de governo dela. Claro que aguardando recursos, né, que exige aí um pouco de recursos, inclusive os vereadores aí, né, conseguir recursos aí para poder ajudar, mas vamos por prioridades, claro. Uma outra questão também que eu queria até fazer, implementação aí, o requerimento, eu não sei se é possível, mas eu caminho ali às vezes e vejo muitas das vezes a velocidade que o pessoal entra ali é muito grande, colocando em risco as pessoas que transitam ali, que estão caminhando, que hoje em dia é um índice grande e agora aumentou mais com essa melhora que fez ali na entrada. Não sei se é possível, a Denise está vendo a questão de uma lombada, alguma coisa que poderia ali paralisar, que os carros cheguem de uma maneira mais reduzida, porque aquela descida no volante é até bacana de descer ela, mas é um pouco perigoso. E, ao meu ver, quem caminhou lá consegue ver que realmente os carros passam em alta velocidade. E eu entendo que, às vezes, uma lombada, alguma coisa nesse sentido, poderia também melhorar e trazer mais seguranças, além dessa ampliação, que seja ciclovia e tudo mais, para melhorar e trazer mais segurança para quem está ali, né, caminhando naquele fluxo. Presidente. É isso. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Júlio César. Enquanto não chega o recurso para estar fazendo atendendo essa demanda, a rua 34 ali, ó, avenida... Tem a 34, o cemitério ali. Porque a rua estava morta, estava parada. Entendeu? Então, à noite ali, interditar ela e pô, fazer caminhada lá com segurança. Entendeu? Andar de bicicleta. Estava parado, a avenida ali é enorme, o investimento altíssimo ali, está parado a avenida. É onde que eu falo, que eu sempre bato a mesma tecla, é uma questão de umas prioridades que a gente não entende, né? Coloca uma rua bonita daquela lá no outro lado da cidade, lá no fim do mundo. Não que o pessoal de lá não mereça, eu acho que todo mundo merece, tudo bem, mas o Denis aqui bravo comigo já, mas não, sério mesmo. Gente, a entrada da cidade, pelo amor de Deus, arruma também, ué. Porque assim, ó, é um poste atrás do outro, né? Tudo ali. Então, põe um pouquinho para clarear mais a nossa entrada, umas luzes bonitas. Agora colocou umas luzes mais claras, mas ilumina a entrada e tal. Vamos, né, mostrar que Delta, cidade bonita, você passa ali, você olha, vê Delta, gente, não tá nem vendo a cidade, entendeu? Então, é umas coisas que eu não entendo. Então, na verdade, ô Charles, nós vamos ter que comprar uma maquininha de dinheiro para a Leiriane, viu? Porque é difícil o negócio. Não vai dar conta, não. Dá conta, não, é trem feio. É muita demanda. Muita demanda. Não vai dar conta, não. Então, vamos usar aquela rua lá, 34, Avenida 34, ali, ó. Interditar ela à noite ali, fazer caminhada, sinalizar ela. Ficaria bacana mesmo. Entendeu? Está bem iluminada lá. Seu microfone. Vereador, não pegou aí. A só passa de bicicleta. Você fala na... 34. Na 34. A avenida de baixo, o mato, aquelas árvores tomou conta. Eu pedi para podar lá, não disse que foi estragado o negócio de serra lá.
Lá não tem como passar, só bicicleta, a parte de baixo. Entendeu? Passar lá, o pior é pegar o outro lá ainda, você vai ver, bagaço. Não, e lá é um lugar que ficou bonito. O dia que eu vi, eu falei, nossa, ficou show demais isso aqui. Mas aí eu vou na entrada da cidade, Mas tem que botar um lugar, Júlio, tem como. eu fico triste. Mas é isso aí, com calma eu entendo que vai dar certo. O governo já está pensando aí na ideia, fico feliz. Espero que a gente consiga, né, almejar tantas coisas bacanas aí. Só de ter ideia já é bacana, né? Mas que venha o recurso, a gente consiga enfatizar pelo menos algumas coisas aí para poder deixar um legado bacana aí. E é isso, presidente, retorno a palavra. Obrigado, vereadores. Eu também compartilho dessa ideia também, porque a gente que mora ali perto, próximo ali à noite, às vezes vira pista de corrida ali, né? E é perigosíssimo. Pessoal, não tem nada contra a questão, quem gosta às vezes, né, da questão esportiva, às vezes da questão das motos, mas acho que tem que ter um local apropriado e às vezes ali serve só para isso mesmo, é competição ali de racha ali e é um perigo qualquer hora ali acontecer um acidente. Então é uma boa ideia realmente. E uma coisa que me preocupa naquela rua, na rua 34, né, que hoje é denominada aí por Benedito Quirino, se não estiver enganado, é isso. Até um dia eu comentei, falei, a Angélica Quirino pegou, até me corrigiu lá, falou, o nome do meu pai, falei, é isso mesmo, está certo. O que me preocupa ali, com aquela rua ali, que aquela rua ela já foi feita, foi realizada, a rede de esgoto ali, que é uma rede muito profunda, que eu participei uns 7, 8 anos atrás, de aproximadamente ali, 8 metros de fundura, aquela rede de esgoto. Então, ali por 2 vezes foi feito, né? Foi feito na gestão, se eu não estiver enganado, foi da Lausita, da ex-prefeita, depois, né, do ex-prefeito Marcos também, ampliou ali, porque antes ali era tubulação ali só de 150 milímetros, se eu não estiver enganado, colocaram de 300 milímetros ali, e que inclusive resolveu a questão do esgoto, que ele retornava muito lá na estrada pública. Porém, eu tenho uma preocupação da forma que foi feita aquela a compactação ali. Eu, sinceridade, eu fico preocupado às vezes até de passar naquela rua e devido, não estou criticando nem falando mal, mas quem passa ali às vezes quando chove, não tem escoamento de água. A água fica empoçada, né, em parte daquela rua ali, e eu tenho, que inclusive a gente pode até conversar também com a Denise, com a engenheira, eu temo muito que aquela rua, uma hora ela vem, né, de forma muito abrupta ali, ceder, né, e pode acontecer uma tragédia. Eu tenho essa preocupação porque não tem escoamento da água ali daquela rua quando chove. Inclusive, hoje você estava comentando sobre isso, né? Foi. O seu rumo ali dentro, o seu rumo ali para trás, né? Ali tem parte ali que ela fica, né, fica concentrada ali. Então, acho que a gente tem que ver isso também. Então, parabenizo aí a vereadora Isabel também. Então, vou colocar em votação o requerimento da vereadora. Então, quem concorda com o requerimento 059/2025 da vereadora Isabel, permaneça como está. Quem não concorda, se levanta. Aprovado por unanimidade o requerimento 059 de 2025 da vereadora Isabel. Antes da gente passar para a terceira parte aqui, em chamada dos vereadores, quando eu propus aqui esse projeto de resolução, estou voltando um pouquinho atrás para me justificar, o projeto de resolução 004/2025, né, que para estar declarando aí título, né, cidadão beltense ao senhor Paulo Alexandre. Depois, quando o projeto voltar, depois eu quero explanar melhor esse projeto. Infelizmente, o nosso regimento interno, lá no seu artigo 222, ele limita, né, a conceder uma vez só ao ano. Ou seja, eu queria muito, né, deixar registrado aqui que meu intuito era conceder também ao professor, que hoje é inspetor educacional, né, nosso ex-diretor da Escola Estadual Ivan Matar Soquer, o senhor Tauan, mas não vai faltar oportunidade. No próximo ano, né, eu quero fazer questão, que também contribuiu e contribui, continua contribuindo com o nosso município. A professora também, Patrícia Mirelle Campos, né, que é ex-servidora ali também, foi, né, contribuiu tanto no município quanto na escola estadual também. E, por fim, também a nossa estimada Tereza Camilo, né? Então, quero deixar registrado, e se Deus quiser, Deus me dando vida e saúde durante a minha jornada aqui, será de minha autoria ou
outros vereadores aí também, né? Eu não faço questão não, a gente não tem essa vaidade. Então, só para deixar registrado, infelizmente o nosso artigo 222, ele limita hoje, né, a gente conceder por vereador um título só. A não ser que depois a gente pode propor também, alterar, né, o regimento interno também, só para deixar registrado. Eu quero também aqui parabenizar todos os vereadores, sem exceção, né, às vezes, assim, eu acho bacana a questão das críticas e tem que acontecer mesmo, o pessoal, a comunidade tem que cobrar, a gente sempre defende, né, que a construção ela é muito bem-vinda quando é dialogada de forma respeitosa, e parabenizar os vereadores, né, porque aqui cada um está buscando, a gente sabe da questão da necessidade do município em relação de recursos, então cada um aqui está fazendo a sua parte, às vezes em contato com o deputado estadual, o deputado federal, né, e eu tenho certeza que vai vir coisa boa por aí, vai vir bastante recurso para estar ajudando, porque pela previsão que a gente tinha, uma estimativa, né, pelo duodécimo da Câmara, era uma estimativa que a gente tinha, né, de um valor mais alto, mas então tende que a arrecadação do município, infelizmente, não foi dentro do esperado, né, então ajuda e muito a questão das emendas, as emendas parlamentares, então é importante, é um ano propício, né, que vai ser liberado bastante emenda parlamentar. Então, acho que aqui está todo mundo no caminho certo e buscando o melhor para a cidade. Tá bom? Presidente, antes de terminar também só... Uma palavra, o vereador Charles. Podia deixar também de parabenizar aí, né? Esse mês é um mês importante, teve bastante movimentações aí no município, nos departamentos, teve a caminhada aí da conscientização, né? Promovendo a conscientização sobre o autismo e a inclusão das pessoas com transtorno, né? O TEA. Então, eu acho que são ações importantíssimas. Eu fico feliz de saber que o município está se procurando, essa administração está se preocupando com essas questões e que nós vamos ter uma participação aí também nisso aí, na questão do nosso espaço aí, as mães. Espero que isso aconteça muito brevemente, porque eu acho que Delta hoje precisa muito desse espaço de acolhimento, essas ações de promoções, os profissionais das escolas, psicólogos, enfim, todos, sem exceção, os profissionais de apoio, enfim, todos sem exceções. Parabéns, tá? Parabéns por essa luta, as mães que passam, os pais que passam, as famílias que passam diariamente. Então, eu poderia aí explanar aí, a minha moção de palmas para o município, que está estudando condições melhores, de melhorias, principalmente nas questões dos atendimentos de saúde pública. A gente sabe da extrema necessidade da gente ter aí terapeutas ocupacionais, a expansão dos atendimentos de neuropediatria, psicólogo com aba, o Guilherme aí também à frente de um projeto muito bacana que já está tomando vida aí. Eu acho que essa é a junção de tudo, de todas as políticas públicas, né, que de fato vão de encontro com a necessidade do povo, sabe? Essas mães, a gente vê também o quanto elas precisam também de cuidados, esses pais, porque não é fácil, a gente tem aqui vereadores que têm filhos, né, sobrinhos, familiares, que estão aí à frente da educação também. Então, é uma questão que precisa de prioridade para o município. Não só esse mês de abril, né, mas todos os outros meses. Eu creio que muito brevemente vai acontecer aí, um processo de seleção também, que a gente consiga, né, colocar ali pessoas que sejam realmente, né, capacitadas ou que tenham, de fato, amor por aquelas crianças que estão na escola, porque eu recebi muitos questionamentos e muita audiência aqui, os meninos, todo mundo, né? Todo mundo aqui. Então, que seja aí com muita responsabilidade esses avaliadores, que analisem com muito carinho, porque eu sei que a missão é árdua, mas quando você está ali disposto a fazer aquele acolhimento, fazer aquele serviço, você tem que estar de coração. Então, eu espero que essas próximas oportunidades sejam geridas e geradas para as pessoas que realmente levantam a bandeira dessa causa. Nossas crianças, nossas famílias merecem muito. E é isso, né? Que não seja só um mês, que seja todos os dias, todos os anos, a gente consiga levantar essa bandeira e melhorar cada vez mais os nossos serviços aí de atendimento a essas famílias. Retorno a palavra, presidente. Presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Guilherme. Queria parabenizar você, Charles, pelas palavras e também não poderia estar deixando de falar aqui, né, que esse final de semana a gente realizou o rodeio beneficente, né, para a Associação Reviver, agradecer o pessoal dos Indomáveis, o Serginho, o Samuel, o Estradeiro,
o Serginho principalmente por ter cedido a área lá para a gente. As construções já começaram, né, na terça-feira. Hoje eu estava acompanhando lá, estou muito feliz, muito motivado. Semana que vem estou viajando para Brasília para conhecer lá o centro de ecoterapia, para estar levando os nossos profissionais para estar fazendo esse curso. E logo, logo, assim, mais tardar, em torno de 60 dias, a gente, se Deus quiser, já vai estar começando nossos atendimentos lá com fé em Deus. Os animais já estão lá. Ontem eu adquiri mais um animal, doação de um amigo nosso, Marcelo. E estou muito feliz, muito gratificante esse trabalho, um projeto muito lindo que vai atender muitas famílias aqui de Delta. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Guilherme. Com a palavra, vereador Charles. Eu também esqueci aqui de agradecer, também em nome da vereadora Karina, do vereador Fabiano, agradecer aos deputados, né, Elismar Prado, o Wellington Prado, aí que assumiu o compromisso conosco de estar mandando aí o direcionamento para o município, já direcionou em 100 mil, vão direcionar a complementação desse valor para que a gente consiga aí, comprar uma ambulância, né, que é algo que a gente sabe que existem outras prioridades, mas assim, é uma coisa que eles pediram para a gente priorizar ali o que era prioridade no município. Nós temos diversas, mas eu entendo que a gente tem assim demandas expressivas para esse sentido, então eles vão direcionar para nós aí esse recurso para a gente consiga comprar essa ambulância e também, né, uma sala multissensorial aí que para atendimento das mães, enfim, de todos os nossos profissionais estarem trabalhando. Eu espero que seja aqui nesse espaço, nessa casa que hoje vai ser cedida, né, que é de, com certeza, aí, todos aqui os vereadores partilham dessa mesma ideia, para que esse projeto venha e tome vida aqui. Então, essa sala vai ser muito importante, é uma sala que, assim, que traz uma qualidade muito grande nos tratamentos dessas crianças. Então, eu estou muito feliz, muito contente com essa conquista. Não é só nossa, é de todos os vereadores aqui, que a gente abraça aqui as ideias de todo mundo, conversa e discute, mas não é só minha, é do Executivo também. Eu espero que isso tome vida muito brevemente. E também, nós ainda não temos datas, mas muito recentemente, se Deus quiser, até outubro, a gente vai trazer aí a carreta da prevenção. Há muito tempo ela não vem em Delta, eles vão nos dar esse suporte também. Então, agradecer aí os dois deputados que estão nos ajudando bastante nesse sentido, ouvindo bastante nossas ideias e que tem muita vontade aí de trabalhar pelo município de Delta, e toda ajuda é muito bem-vinda. Tá bom? No mais é isso, vereadores. Presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Karina. Acho que eu não sei nem a palavra certa para dizer assim, que eu acho que eu nunca vi uma gestão preocupar tanto com as crianças autistas, né? Então, assim, é de extrema felicidade. Eu acho que todos os vereadores aqui, também a prefeita e também o vice Luizinho, está preocupando muito com essa causa, né? Eu acho que o Guilherme aí, com esse incentivo aí dele, também vai ajudar muito as crianças, que a ecoterapia é maravilhoso para nossas crianças aí, nossas crianças autistas. Então, assim, eu acho que eu, como mãe atípica, não poderia deixar de dizer aí que eu estou extremamente feliz. Eu não imaginava que a gente fosse conseguir tanta coisa assim em 4 meses. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, porque a gente está brigando mesmo, a gente está lutando mesmo pelas nossas crianças autistas. Então, as mães aí, quero que vocês fiquem agradecidas, né, e felizes também, porque vai ser uma gestão que vai brigar pelas nossas crianças, vai lutar por elas. Obrigado, vereadora, e parabenizo, né, todos os vereadores que, né, tomaram aí essas iniciativas, e pode ter certeza, gente, vale a pena. Vale a pena porque quando você tem um aluno, eu falo isso porque, né, eu tenho alguns alunos lá, né, algumas crianças atípicas, e ontem eu participei de um momento, ontem o pai de um dos alunos, nessa reunião que a gente estava, então assim, um pouquinho, cada conquista, cada degrauzinho que o filho deles, né, consegue, é algo assim fenomenal. Então vale a pena. Às vezes são crianças que às vezes não interagem, né, muito com as outras crianças, e assim a gente percebe, né, que tem os atendimentos lá agora, a gente tem psicólogo, né, nas unidades aí. Então está sendo feito um trabalho, lógico que é com o tempo, mas que é muito gratificante. Às vezes uma criança que não participava de uma interclasse, né, de uma gincana,
passa a participar, às vezes, né, faz questão das aulas, das atividades. Então, assim, vale muito a pena, pode ter certeza. E quem ganha com isso são as crianças, são os alunos, né, e são as famílias. Então, parabéns aí a todos os vereadores aí que estão empenhados nessa causa. Terceira parte, chamada dos vereadores. Charles Cris Elias da Silva, presente. Denis Cristiano dos Passos. Presente. Fabiano da Silva. Presente. Guilherme Henrique Zanotto. Presente. Isabel de Souza Pereira. Presente. Gerry Adriano da Silva. Presente. Júlio César Gonçalves. Presente. Karina Aparecida Machado da Silva. Presente. Wesley Gustavo Tozarim. Presente. Retorna a palavra, presidente. Obrigado, vereador. A próxima sessão ordinária será realizada no dia 8 de maio de 2025, no plenário Ronaldo Aparecida Elias, da Câmara Municipal de Delta. Cita a Rua Marica Kodama, número 51. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, público, representantes da imprensa e servidores desta casa. E sob a proteção de Deus, em nome do povo de Delta, encerramos os nossos trabalhos. Obrigado a todos.